Muito bem, estamos aqui e vamos ficar ligados na verdade, né? Rapaz, você gosta de ficar, Inácio? Gosto de ficar ligado com Deus, ligado na palavra de Deus. Que bom. Esse é o único ficar que eu gosto. Ficar em casa, dormindo, às vezes é bom também. Ficar assistindo Netflix, né? Também. Tá certo. Cara, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre ficação daquele estilo sem vergonha mesmo, né? Ou seja, o pessoal sai beijando a boca um do outro aí. De uma ruma de gente e não tem compromisso com nada. É a maior falta de higiene, né? Na verdade. Também, né? Pois é. Rapaz. Tanta coisa aí, macho. Falta de higiene é mas é mesmo. Com certeza é um negócio sem compromisso. Cara, eu já estive em uma igreja uma vez que o cara falou assim. O cara tava falando sobre pecados, aí ele deu um exemplo da seguinte forma. Eu fiquei com uma menina do mundo. Aí eu fiquei assim, poxa, é pecado só ficar com alguém que não é crente? Quer dizer que ficar com crente tá tudo bem? Ficou assim, esquisito, né? Rapaz, é triste, é uma situação que não tá presente somente no mundão, não. Dentro das igrejas, infelizmente, não todas, graças a Deus. Não que as igrejas defendam isso, mas sim, entre alguns grupos de jovens, muitos acham que é normal beijar, sair beijando, sair experimentando. Como? Infelizmente entrou na igreja e isso pode ser interpretado como depravação sexual, será? Será que é normal ficar? Para esses questionamentos, nós temos o nosso querido Daniel. Professor Daniel. Daniel, vamos ficar ligados na verdade, né? E hoje você vai trazer esse assunto, ficação. Essa falta de higiene, pastor. O que a gente vai fazer pra... Tudo bem, Inácio, João Lucas. Muito bom estar de volta com vocês aqui. E realmente essa falta de higiene, né? E eu acho que o João Lucas ele foi brando nos exemplos dele, porque hoje essa pegada aí tá muito fraca. Isso aí, a pegada hoje é muito mais forte que né? só beijar, né? Então, você vive um contexto de desvio sexual tão grande que você lida com questões muito mais complexas do que só o ficar se resume a beijar, né? Então, inclusive, quando em Corinto se dizia que iam para as festas, né? Justamente para ficar, eles tinham um ditado que dizia assim, olha, vamos corintianizar, né? Olha só, rapaz, doido. Olha os corintianos aí. Então... Os corintianos, por isso que eu nunca gostei do Corinthians, né? E agora é mais uma razão para não torcer pro Corinthians. Aí sim. Mas isso era lá em Paulo, em Corinto, né? Nada a ver com o time do Corinthians. Então não é uma realidade só de hoje, mas é uma realidade de toda a história, né? O desvio da sexualidade. Então, é pecado ficar. Então, justamente, como a gente tem que lembrar do que Deus estabeleceu lá em Gênesis, né? A ideia, o princípio, a estrutura que Deus construiu para o homem e mulher, né? Em Gênesis capítulo 1 e 2, principalmente o capítulo 2 é o definidor muito claro disso aí, né? Um homem para uma mulher, ambos se tornando uma só carne e sendo ambos para Deus, né? Numa aliança firmada no compromisso de intimidade total, não só sexual, mas intimidade completa, um com o outro. Por isso que ambos estavam nus e não se envergonhavam, né? Então você tem ali uma aliança sendo feita, né? Um compromisso mútuo acontecendo diante de Deus e uma realidade, uma perspectiva da sexualidade definida pelo padrão que Deus estabeleceu, um homem para uma mulher. Você pode dizer, mas só existia Adão e Eva. De fato, só existia Adão e Eva, né? Não tinha outra mulher para Adão olhar e nem outro homem para Eva olhar, né? Mas o fato que ali é estabelecido um padrão da sexualidade e da ideia. Por que é importante dizer sobre Gênesis capítulo 2? Porque você tem ali a união de uma só carne de Adão e Eva. O que representa essa união? Porque hoje essa união, que é o casamento, né, é tratada mais como um contrato no nosso país, né? Então, você vai num cartório, mas é muito mais profundo do que um acordo comum entre duas pessoas de viverem juntas. Lá em Gênesis 2, o homem e a mulher se tornaram uma só carne, e isso estava sendo um reflexo de quem era a Trindade. Lembra que em Gênesis 1, Deus cria o homem à imagem e semelhança dele? E uma das maneiras que Gênesis capítulo 2 está fazendo, respondendo a essa imagem, como eles iriam viver essa imagem e semelhança, uma das coisas era eles refletirem isso numa aliança entre dois, que se tornariam uma só carne, dois diferentes, né, duas pessoas distintas, mas sendo um só, né? Então isso reflete justamente quem é a Trindade. 3 pessoas distintas em uma unidade
vivendo, coexistindo entre si e se relacionando entre eles. Então, o casamento, a união entre homem e mulher está muito vinculado, muito mais que um contrato, mas sim refletir quem Deus é. Então, essa união, homem e mulher, que envolve o sexo, o que é o sexo? É o ápice, claro, mais evidente dessa união, visível, né? Visivelmente, isso fica explícito. A concepção do sexo gera essa ideia da unidade, homem e mulher, fisicamente, intimidade sexual, intimidade relacional, né? Então, você tem essa liberdade para usufruir isso de maneira muito concreta. Então, isso é o padrão de Deus estabelecido. Agora, vai haver um desvio dessa intimidade, né? Porque isso que deveria refletir a glória de Deus, o sexo dentro desse propósito é totalmente lícito, benéfico, abençoador, divino, né? Agrada a Deus. Eu sempre digo, fazer sexo num relacionamento conjugal com a sua esposa ou seu marido glorifica tanto a Deus quanto você ler sua Bíblia em casa e orar, né? Então, porque está dentro do padrão que Deus... Agora o cara não pode ficar só no sexo, né? O cara tem que ler a Bíblia também, né? Também, né? Mas faz os dois, né? Não, diga assim, porque tem gente que acha assim, então beleza, né? Então eu posso glorificar a Deus fazendo isso. Só assim mesmo. Não, tem que ser as duas coisas na vida, né? Interessante que se você é casado, sim, né? Se você for casado, estamos falando de casado. E João Lucas, existe uma percepção muito errada que eu escuto dos homens, normalmente os homens falam isso, né? Não dá para viver sem sexo, né? Isso é mentira do diabo, né? Chegar uma hora que você não vai fazer mais sexo, o que você vai fazer? Vai tirar sua vida? Outra coisa, mas se você sofrer um acidente, você não ficar impotente, você deixar de viver porque não tem mais sexo, isso é um desvio de pensamento, é um padrão mundano, né? De Satanás. Divinizou o sexo, né? O sexo se tornou um ídolo na nossa sociedade, nos nossos corações, em que a gente coloca o sexo como definidor da nossa vida. O sexo é muito bom, deve ser praticado dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Agora, e também o sexo fora desse padrão não é ruim, é bom. Senão ninguém fazia. Agora, o conceito de bom, de prazer, é diferente do que Deus estabelece em Gênesis. Porque se fosse ruim, ninguém queria, né? Pelo contrário, o pessoal vai porque é bom. Você não pode dizer para um jovem e para um adolescente que está vivenciando algo, sendo tentado, dizer que não é bom. É bom, ele sabe que é bom, ele vai atrás porque é bom. É prazeroso. Mas ele tem que entender que o prazer desviado, o prazer longe dos padrões de Deus, não é a medida que define a minha vida, né? Não é isso que ele tem que entender. Essa intimidade egoísta é uma satisfação egoísta do coração dele, que não está amando a Deus, mas está amando a si mesmo, usando o corpo de alguém. E eu não estou dizendo aqui só de beijar, estou indo mais a fundo do que isso. E o beijo é a iniciação do sexo, né? É a maneira de iniciar o sexo. Então você tem isso como padrão desviado de Deus. Você é uma busca que está usando o corpo de alguém para uma satisfação sua. E a pessoa que está com você da mesma forma, está ali usando, né? Usou e descartou e pronto. Mas o padrão da sociedade, desse mundo, estabelece esse desvio. A gente pode usar um ao outro sem nenhum problema. Mas aos olhos de Deus, não. A intimidade sexual deve ser vivida dentro do contexto de uma aliança, de unidade que vai refletir quem ele é. Quando você, jovem, ou qualquer seja a sua idade, você vai ficar, ou ter como a galera chama, tô tendo um rolo com uma pessoa ali, você tá fugindo totalmente dos padrões que Deus estabeleceu para o relacionamento saudável que glorifica ele, como o professor Daniel já bem colocou aqui. Então, não fique... foi só um sorvete e uns beijinhos, ela foi pra casa dela, eu fui pra minha. Não vai ficar só nisso aí. Você pecou, meu amigo. Você ofendeu o Criador de todas as coisas. Deus, ele vê isso como algo muito grave. O que vale é o que Deus pensa. Porque por ser algo simples, às vezes não é comum na sociedade, não é levado como... isso aí não é nada demais, não. Até mesmo, infelizmente, não sei se alguns pais, pelo menos na questão pelo menos não cristãos, incentivam. Meu filho, você tem que fazer isso mesmo. Tu leu o meu pensamento, eu ia fazer essa pergunta pro Daniel. Daniel, e o jovem que tá sendo pressionado pelo pai, né? Meu filho, prova que você é macho, rapaz. Tá aí a menina dando mole, você não faz nada, rapaz. Caba mole, né? Caba sem vergonha, caba mole.
Então, como o jovem, né, que quer honrar a Deus, sabe que isso é pecado, pode lidar com a pressão do pai, da mãe, ou da sociedade, dos colegas. Isso. Então, muito simples, é quem ele vai servir, quem vai amar. Então, ele tem que decidir quem ele vai amar. Amar quem? Aqui eu vou amar a quem? Amar meu pai, minha mãe, satisfazendo os padrões dele e dando resposta ao que ele quer, ou amar a Deus e glorificar a Deus nessa situação, mostrando de fato que quem dirige e governa a minha vida tem um Senhor sobre ela, e esse Senhor me sujeitei minha vida, né? E isso não quer dizer que eu precise ver o sexo de maneira errada. Como eu disse, o sexo foi criado por Deus. Essa maneira de ver o sexo como pecaminoso, né? Essa é uma visão deturpada que inclusive entrou na igreja. O sexo é sujo, né? Aí não é sujo, como eu já falei, é muito bom. E é um padrão tem que ser desejado pelos jovens cristãos, né? Tem que ser ir pelo sexo oposto dentro do casamento. Então, um jovem desejar ter uma vida sexual no futuro, tudo mais, isso não é errado, é o padrão de Deus, é um desejo. Não deve ser buscado fora do padrão de Deus. Então, mas olha, eu posso dizer para o meu pai claramente, eu não, né, que já sou casado, mas você pode dizer para o seu pai claramente isso: olha, pai, eu entendo que Deus constituiu o homem para a mulher, e eu estou aqui em busca disso, e eu quero viver esse prazer, desejo muito isso, e viver dentro desses padrões estabelecidos por Deus, né? Ele não vai te obrigar a fazer sexo, com certeza, né? E você vai ter que lidar com as consequências disso, a vergonha, a exposição, o bullying, às vezes, né? O bullying. É porque isso envolve, né, obedecer a Deus. Inclusive a palavra de Deus diz: aquele que quer ter uma vida piedosa sofrerá perseguição. Se você quer honrar a Cristo, certamente o mundo vai lhe perseguir de alguma forma. E isso glorifica a Deus, né? Tema a Deus e não aos homens. E resista à tentação. Daniel, mas a pessoa vivia uma vida dessa, né? De fica-fica, e escutou o podcast e descobriu que é pecado. E agora? Recomeça, né? O princípio começa com confissão de pecados. Deus tem vivido de maneira a desonrar o Senhor, e eu quero refazer o caminho aqui e pedir que me ajude nessa luta por viver agora de maneira que ame ao Senhor. Tudo é uma questão de amar, aqui nós vamos amar, né? Então eu vou buscar auxílio, vou querer entender mais sobre qual é o teu padrão e como isso, olha como é glorioso a visão que eu passei do sexo, porque a gente muitas vezes proíbe os jovens da igreja, adolescentes, a não fazer sexo só como uma regra de tabu, né, na igreja. Não é um reflexo de quem Deus é, eu estou refletindo em quem Deus é. Então, isso é que deve dominar minha mente, Senhor, que é esse padrão que vai refletir quem o Senhor é o meu relacionamento contigo, é a maneira de te chamar, e eu quero estabelecer isso como padrão, não só porque não pode, né? E aí eu vou resumir, aí eu vou ficar com a minha do mundo e as alienígenas, né? E não dá certo, aí tem que entender que, independente de quem for, eu vou desonrar a Deus do mesmo jeito, eu não quero fazer isso, né? Eu quero estabelecer um padrão com Deus. Inclusive, né, o menino lá, acho que foi Paulo, falou para Timóteo, que deve olhar para as irmãs, né? Aliás, para as moças da igreja, para as mulheres da igreja, como se fossem suas irmãs, né? Isso, com toda pureza, né? Exatamente, não como objetos de desejo, né? Não como objetos sexuais. Enfim, honre a Deus, obedeça a Deus, pratique o podcast de hoje, compartilhe com seus amigos. Daniel, muito obrigado mais uma vez pela colaboração. Nada, João Lucas, Inácio, um grande abraço para vocês e até outra oportunidade, se Deus quiser. Valeu, Inácio, obrigado, cara. Tamo junto, na próxima a gente se encontra, né? A gente tem que aturar uma outra aqui. Valeu. E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz. Me pedem pra ficar, transar ou namorar. Pode ser o mais bonito, mas espero pra casar. O quê? Espero pra casar. Espero pra casar porque eu sou crente. Porque eu sou crente. Porque eu sou crente. Porque eu sou crente. Antes eu era tímido, até por telefone. Hoje é tudo diferente. Me chamam de megafone.